Muito boa noite, live 6 acontecendo aqui direto de Pombos, da Chácara Vale das Pedras. Gente, pense num ambiente massa, de paz, inclusive necessário e super indicado para quem está a fim de dar uma pausa aí na rotina, na correria do dia a dia. Vou deixar anexado, vou ver se eu consigo deixar anexado o Instagram da Chácara. Tô ganhando nada com isso, mas aqui o ambiente é perfeito. Bom, live número 6, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Compartilha essa live com no máximo 5 pessoas que não conhecem o meu trabalho ainda. E eu vou pedir a vocês que dê um joinha aí, manda um foguetinho, fala se tá ouvindo direitinho. Eu vou pedir para minha equipe verificar se tá tudo ok. E fala para mim se estão me ouvindo direitinho, se tá tudo tranquilo. Coloca um foguetinho. Envie essa live para no mínimo 5 pessoas que não conhecem o nosso trabalho ainda. Lembrem-se de, se alguma frase, alguma reflexão que for dita aqui, lembre-se de comentar com um foguete ou com mais foguetes. E ao final da live, tem surpresa como sempre. Hoje eu decidi fazer a live sozinha, sem convidada, porque eu não sabia como estariam as condições da internet aqui. Então, por conta disso, a live é somente comigo hoje. E o tema escolhido é o autocuidado como um hábito. Como a gente vem falando muito sobre hábitos, e recentemente eu lancei minha mentoria sobre não tenha metas, torne um hábito, construindo hábitos poderosos e duradouros, onde você aprende estratégias para transformar as atitudes do dia em hábitos poderosos e duradouros. Então, quando eu refleti sobre isso, eu pensei, o autocuidado é um hábito que a gente precisa praticar. E ao construí-lo, ele vai se tornar algo poderoso em nossa vida e principalmente ao fazê-lo repetidamente, ele vai se tornar também duradouro. Então, o autocuidado, como a própria palavra diz, é o ato de cuidar de si mesmo. E como o próprio nome diz, e a gente entende dessa palavra, são as ações que te levam a obter um bem-estar físico, emocional, espiritual e social. E esses são os 4 tipos de autocuidado: social, físico, espiritual e emocional. E eu gostaria de começar falando sobre o autocuidado emocional. E falar inicialmente sobre a questão dos pensamentos positivos. Uma mente positiva, ela é capaz de te levar a diversos outros níveis. É capaz, inclusive, de te fazer alcançar grandes resultados. E o quão é importante você mentalizar, ter esses pensamentos positivos sempre rodeando, permeando a sua mente. Um outro tópico do autocuidado emocional é a questão de fazer psicoterapia. Independente da abordagem, porque a escolha de abordagem é para o psicólogo, não para o paciente. O paciente precisa apenas começar a entender o processo que é utilizado durante as sessões e daí encontrar o seu caminho. Na verdade, o psicólogo vai te conduzir nesse processo, mas é o próprio paciente que vai encontrar as respostas e os direcionamentos para a sua vida. Eu costumo dizer que o psicólogo é apenas o leme desse barquinho. E a pessoa é que vai conduzir esse leme, esse barco, para onde ela desejar. O paciente leva esse barquinho para onde ele desejar.
Então, dentro do autocuidado emocional, esses dois aspectos são importantes. Pensamentos positivos, porque uma mentalidade positiva é capaz de te levar a alcançar coisas inimagináveis, porque você fortalece a sua mente com esses pensamentos positivos. E fazer a psicoterapia, porque é importante para você, inclusive, aprender a gerenciar suas emoções. Dentro do autocuidado físico, a gente tem um leque de práticas. Uma delas é o exercício físico, e eu não poderia deixar de trazer o exercício físico como uma das práticas mais importantes do autocuidado físico. E assim, você que ainda não participou das outras lives, que não teve acesso ao conteúdo, tem uma live que a gente fala sobre o exercício físico como um aliado da saúde mental. E lá nós trouxemos os diversos benefícios com a prática do exercício físico. Mas hoje eu queria pontuar algo que lá a gente falou apenas superficialmente. O exercício físico, ele tem o poder de melhorar o teu sistema circulatório, a tua circulação. E, portanto, ele vai atuar na tua vascularização, nessa melhoria dessa circulação sanguínea. E aí o transporte do oxigênio, ele vai ser muito mais facilitado. E por conta disso, vai existir um processo chamado de neurogênese, que é a criação de sinapses. As sinapses nada mais são do que a comunicação que há entre os neurônios. Então, entre um neurônio e outro, existe uma comunicação chamada sinapse, que é onde é passada uma mensagem de um neurônio para o outro. E é importante essa criação de novas sinapses, porque o teu cérebro vai funcionar muito melhor se você pratica atividade física por conta de todos esses benefícios que eu trouxe. E aí, com essa neurogênese acontecendo com mais intensidade, os neurotransmissores vão chegar mais facilmente vão ser transportados mais facilmente de um neurônio para outro. E aqui eu não poderia deixar de citar a nossa maravilhosa endorfina, né? É um neurotransmissor que é capaz de nos dar essa sensação de bem-estar. E ela é muito importante, porque se você é adepto do exercício físico e você inicia o seu dia com a prática do exercício físico, você já vai passar boa parte aí do seu dia endorfinado. Isso é muito importante. Fora os diversos outros transmissores que são liberados com a prática do exercício físico, dopamina, noradrenalina, a própria adrenalina, entre outros. Então, do ponto de vista do autocuidado físico, o exercício físico traz esses benefícios. E aí a gente traz também a prática da alimentação saudável, como também um autocuidado super importante para você. E aqui eu elenquei algumas coisas que você precisa entender do ponto de vista de alimentação. Eu não vou citar apenas que a reeducação alimentar é importante, todos nós sabemos. E daí alguns pontos precisam ser enfatizados. Essa questão de evitar os exageros no consumo dos alimentos gordurosos, industrializados. E aqui não existe uma restrição, uma proibição, mas apenas uma conscientização de você estar evitando esses alimentos no teu dia a dia. Uma outra questão é incluir mais frutas e legumes e verduras na sua alimentação. Isso também é um autocuidado. Outra coisa é trocar os fast foods por lanches saudáveis, por alimentações saudáveis. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é você fazer pequenas refeições, evitando aqueles períodos prolongados de jejum. Então, quando se fala do autocuidado físico, no ponto da prática da alimentação saudável, eu entendi que seria interessante trazer esses 4 pontos
como algo que a gente às vezes negligencia e não como proibição, como eu falei antes, não como uma restrição, mas apenas como uma evitação, que se for para acontecer, que seja de vez em quando, que não seja algo que seja um hábito na sua vida. Uma outra coisa que eu queria falar sobre o autocuidado físico é sobre a qualidade do sono e o tempo de descanso. A gente sabe que dormir, em média, de 6 a 8 horas, os estudos comprovam que traz grandes benefícios para a mente, para o corpo e para o funcionamento do nosso organismo em geral. Então, a dica que a gente deixa hoje é que você crie um ambiente, uma rotina para o seu momento de dormir. Que você crie esse ambiente no sentido de ser uma luz mais baixa, que você inclusive evite os aparelhos eletrônicos como celulares, TVs, notebooks, nesse momento, para que o seu cérebro entenda, ou sua mente entenda, que chegou a hora de diminuir as atividades e aí entrar num sono de qualidade. E a gente sabe, estudos comprovam que uma noite bem dormida, ela impacta diretamente, positivamente na sua vida no dia seguinte e nos dias seguintes, né? E a gente sabe que alguns dos transtornos mentais também são intensificados quando essa pessoa não respeita a qualidade do seu sono. E quanto à questão do descanso, algo que eu queria trazer que serve também para o exercício físico é que durante a fase do descanso, do repouso, é que algumas substâncias são repostas ao organismo e o quão é importante você fazer esse tempo de recuperação. E se eu for dar um exemplo aqui sobre a questão muscular, o exercício físico, ele provoca um estresse ao organismo. O teu organismo está em homeostase, que é o processo de equilíbrio. Quando você começa a se exercitar, o seu corpo quebra essa homeostase. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, circulação sanguínea, elas são alteradas. E o teu organismo é obrigado a trabalhar. E quando eu passo para o entendimento das fibras musculares, por exemplo, se eu estiver falando aí do treinamento de força, agora um treinamento de força de moderado a alto, tá? A intenso. Não é um treino de força leve, um treino de força de circuito. Estou falando aqui de um treinamento de força específico, moderado, com sobrecargas moderadas a intensas. Eles causam microfissura nas fibras musculares. Então, imagine que tua fibra muscular, ela tá assim. Você começa a se exercitar com um treino moderado a intenso, existe uma mini fissuras nessa musculatura, nessas fibras musculares. E como é que eu recupero essas fibras musculares para que haja o crescimento, e aqui eu tô falando de hipertrofia, para que haja o crescimento muscular? Eu preciso, em primeiro lugar, alimentação saudável, reposição de proteínas, e aí um nutricionista pode estar te ajudando nesse processo. Eu preciso de uma hidratação adequada e eu preciso também do tempo de recuperação. Por isso que a gente fala que você não pode treinar os membros, por exemplo, a mulherada, os membros inferiores todos os dias. Porque senão você vai estar dando sempre microfissuras nessa fibra muscular. Ela não está no tempo de repouso adequado, então ela não vai recuperar, porque você treinou novamente em cima de uma fibra que já tinha sido, entre aspas, desgastada, e aí não há o crescimento muscular. E se você continua dando microfissuras nessa musculatura, ela pode chegar aí a uma ruptura parcial ou total. Então, não é recomendado. E aí, quando eu falo sobre essa questão de descanso, no nosso dia a dia é importante a gente incluir pausas no nosso dia para que o nosso corpo se recupere e possa trabalhar com mais
intensidade na atividade seguinte. Então, do ponto de vista do autocuidado físico, eu trouxe esses quatro pontos. Do ponto de vista do autocuidado ainda físico, a gente tem também essa questão de ir regularmente ao médico, fazer sua bateria de exames, o seu check-up, para entender como anda essa sua saúde física geral e inclusive entender se o seu funcionamento do organismo está ok. Então, do ponto de vista do autocuidado, é importante a gente estar atento a essas 5 práticas, atento a esses 5 aspectos. Do ponto de vista do autocuidado espiritual, é super importante que você busque o seu momento de reflexões, o seu momento de meditação, o seu momento de estudo da palavra do Senhor. E aí cada um escolhe aqui em que acredita, a fé que tem, mas a gente sabe que existe um Deus que é um Deus de todos, independente da denominação que você siga, que você inclua como um autocuidado, entender também sobre o espiritual. E para finalizar, sobre o autocuidado social, o quão é importante a gente estar próximo de pessoas que nos fazem bem. E aí a gente abre esse leque de discussão justamente para que você entenda o quão é necessário você se aproximar de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, que estejam na mesma direção que você. E aqui eu não estou falando de que, então se eu sou psicólogo eu vou ter amizade somente com psicólogos. Não, eu estou falando pessoas que estejam na mesma direção que você. Se você, por exemplo, está em busca de formação de novos hábitos, você tem que colar com esse tipo de pessoa, que ela vai com certeza contribuir com a tua evolução, com o teu crescimento. Mas aí, quando eu comecei a pensar sobre esse tema, sobre o autocuidado como um hábito, me veio a seguinte reflexão. O autocuidado, ao contrário do que se vende por aí, ele não é somente composto por essas rotinas diárias que a gente citou. Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, ter o tempo de descanso, buscar ter conexão com o Senhor. Enfim, o autocuidado não é só isso. Autocuidado também, como algumas pessoas pensam, não é somente, e aí veja o parênteses, eu estou falando somente, não é somente cuidar da tua aparência externa, os teus cabelos, as tuas unhas, no caso dos homens, a barba, sobrancelhas. Tem pessoas que condicionam, eu me cuido. Eu me cuido muito bem, eu vou ao salão, eu faço minhas unhas, eu vou na estética, eu vou na sobrancelha, eu faço a sobrancelha. O autocuidado vai muito além disso. E aí, por que é importante você voltar o seu olhar para essas questões do autocuidado? Porque cuidar de si é um claro convite ao autoconhecimento. Então, e ao amor próprio. Uma pessoa que se ama, ela inclusive, ela cuida bem das suas emoções, ela cuida bem do ambiente onde ela está inserida, ela cuida bem dos pensamentos dela. Então, lógico que movida e conectada com tudo aquilo que a gente já falou. Sobre profissionais, o psicólogo, quando se fala de psicoterapia, sobre o professor de educação física, que vai direcionar e prescrever seu treinamento, sobre, inclusive, a alimentação saudável direcionada por um nutricionista. Então, a pessoa que se cuida, ela se ama. E se amar já é, inclusive, um convite ao autoconhecimento. Então, uma pessoa que aprende a olhar para dentro de si, encontrar os meios, os mecanismos e os caminhos para tornar a sua vida mais leve e eficaz, é uma pessoa que já entendeu a importância do autocuidado como um hábito. E ainda refletindo sobre isso, eu acho importante a gente falar que
A pessoa que se conhece, ela entende como o seu organismo funciona, sua mente e o seu corpo funcionam. E ela aprende, inclusive, outras práticas que são também autocuidado. E aqui eu trouxe algumas delas e uma reflexão que eu achei super poderosa. Que essa pessoa que já entendeu que não só essas práticas de autocuidado citadas anteriormente, e também essa questão do autocuidado no sentido de ser um amor próprio, não apenas uma aparência, né, que é algo que a pessoa está vivendo de dentro para fora e não de fora para dentro, é que existem situações que a gente precisa entender que não é saudável carregar o mundo nas nossas costas. E quando eu estava conversando com uma amiga sobre isso, a gente conversava sobre um exemplo. Algumas pessoas, elas por serem, e principalmente aqui eu abro parênteses, mães super protetoras, elas têm esse desejo de proteger demais o seu filho. E aí elas cometem alguns exageros, tais como não permitir que seus filhos, por exemplo, arrumem a própria cama, ou que eles mesmos coloquem, se sirvam, né? Coloquem os alimentos que eles vão ingerir, consumir no seu próprio prato, que eles inclusive não participem das rotinas da casa, contribuindo com algo que seja pertinente à sua faixa etária, por exemplo. Então, quando a gente comenta sobre isso, essa mãe, em algum momento, ela vai começar a ficar exausta, ela vai começar a ficar cansada de carregar esse peso que não é dela. Inclusive, quando ela toma essa atitude, ela, em vez de estar fazendo um bem para o filho, porque ela está servindo esse filho o tempo todo e protegendo ele das dificuldades, ela vai criar um filho que possivelmente vai ser dependente, não vai ser autônomo, não vai ser proativo. Então ela acaba influenciando negativamente na formação da personalidade, na conduta desse filho no futuro. E aí eu me lembro que ao conversar com essa amiga eu falei, e se essa mãe morrer, esse filho vai sobreviver? Vai, gente, porque a gente se adapta, porque a gente aprende com os problemas. Então, é necessário permitir que o outro carregue as próprias pedras, que ele carregue o próprio peso e que a gente não traga para a vida da gente algo que não é nosso. E aí é muito importante a gente ter esse entendimento de começar a separar o que é meu, o que é do outro e o que é nosso. Porque quando a gente vem falar sobre isso, a gente está falando inclusive sobre relacionamento. E autocuidado é um tipo de relacionamento que você tem com você. E você acaba refletindo no outro a forma como você se cuida. Então, se eu acabo abraçando todas as demandas que são do outro, eu deixo inclusive de cumprir as minhas demandas. Eu deixo de inclusive de cuidar de mim, porque não vai me sobrar tempo, nem energia, nem disposição para fazer aquilo que é necessário por mim. Porque sem mim, o outro vai sobreviver, com certeza. Então, eu deixo essa reflexão. Não é saudável carregar o mundo nas costas. Que a gente entenda que é necessário, sim, dividir essas práticas, essas situações, essas posturas. Que, na verdade, esse é somente um exemplo sobre uma mãe super protetora, mas a gente pode expandir e sair para refletir sobre várias outras situações. E aí eu queria trazer outras práticas de autocuidado que não estão relacionadas diretamente a esses que a gente citou anteriormente. E falar que eu destaquei 3 práticas que estão inclusive conectadas com algo que a gente já falou agora, um pouco antes, que a primeira prática é dizer não. Algumas pessoas elas têm receio de dizer o não, porque não entende como a outra pessoa vai receber
E elas às vezes têm medo, receio, medo de se sentirem mal interpretadas, de serem taxadas como mal educadas ou inclusive pessoas antipáticas. E aí a gente precisa entender que todo sim que a gente dá para o outro, onde na verdade a gente queria dizer um não, na verdade é um não que a gente está dizendo pra gente. E esse um lugar que precisa ser muito bem avaliado, porque toda vez que eu atendo a necessidade do outro e deixo, não é nem esqueço, eu deixo de atender as minhas necessidades, isso não está sendo bom para mim. Então, aprender a dizer o não é um hábito, é um autocuidado que precisa ser praticado, né? Ao ponto do outro começar a perceber o que é dele, o que é meu e o que é nosso dentro dessa relação. E aí eu tô falando relacionamento em geral, não é do ponto de vista amoroso. Aqui a gente pode trazer o não para diversos outros relacionamentos. Isso é no trabalho, isso é na escola, na faculdade, enfim, relacionamento entre pais e filhos. O não, ele é necessário. E conectado ao não está a necessidade de estabelecer limites. E aqui a nossa amiga Renata Ximenes, fotógrafa, nos traz a reflexão. Dizer não é uma questão de respeito consigo mesmo. Exatamente. Porque se não tá bom para mim, eu não vou dizer sim para você somente para te agradar. E aí já entra na coragem de não agradar. Se você não leu esse livro, eu super recomendo essa leitura. É muito importante você aprender a ter essa coragem de não agradar o outro. E lembrando, gente, você que chegou agora, compartilha essa live com no mínimo 5 pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E se alguma frase que for dita aqui, alguma reflexão, fizer sentido para você, comenta com um foguetinho ou com vários foguetinhos, porque aí eu vou saber que realmente o que eu estou trazendo como conhecimento para vocês está sendo algo que está contribuindo para a evolução de vocês, está fazendo sentido para vocês. Então, como eu falava, uma outra prática de autocuidado é estabelecer limites. Gente, a gente precisa aprender a se posicionar quando quando uma situação, quando alguém está passando a linha, o nosso limite. E um dos pontos que eu destaquei é comunicar para o outro como você se sente ou como você pensa sobre uma determinada atitude, situação, alguma coisa que aconteceu entre vocês, é algo que é necessário. E como nos foi trazido antes, é uma questão de respeito com você mesmo. Estabelecer limites, se posicionar sobre aquilo que não está sendo saudável para você, é algo que é super necessário. E a gente sabe que quando a gente se posiciona com a outra pessoa, pode haver divergências. Sim, não é obrigatório a outra pessoa concordar com tudo que você vai falar. Somos pessoas diferentes, que temos opiniões diferentes, em que em algum momento a gente vai discordar e tá tudo bem. O importante é que o outro e você entenda os limites que podem ser, até onde a gente pode ir, o limite que a gente pode chegar. E isso contribui, como eu falei antes, inclusive para a construção de bons relacionamentos. Né? O quanto é importante ter um relacionamento baseado no respeito mútuo e te ajuda a definir o que é aceitável e respeitoso para você nesse momento. Então, como mais práticas de autocuidado, que você adquira o hábito de dizer não e de estabelecer limites. E por último, a última prática de autocuidado que eu gostaria de trazer é avaliar bem o seu envolvimento em conflitos. Muitas vezes
é melhor para a gente evitar se envolver em conflitos para que não haja um desgaste muito mais nosso do que com o outro, para que a gente possa estar sempre se resguardando. E quando eu falo dessa questão de se envolver em conflitos, é evitar debates inúteis, que como eu falei anteriormente, somos pessoas diferentes que têm opiniões diferentes. Então, se surge uma discussão, um ponto de vista divergente do seu, ótimo, tudo bem. É importante ouvir o outro, entender como ele pensa, mas não permitir que isso quebre o clima, a energia e inclusive te afete suas emoções. Então, qualquer debate inútil, situação delicada, busque evitar, porque essa é uma prática de autocuidado que vai inclusive te proteger de algumas situações. Então, gente, como eu havia falado, o tema de hoje, o autocuidado como um hábito, assim como qualquer hábito, ele tem que ser repetido frequentemente até ele se tornar parte da sua identidade. E aí, quando eu trouxe aqui as nossas reflexões, a gente entendeu que autocuidado, cuidar de si mesmo, vai muito além do que a aparência física, de cuidar da aparência física. É importante também cuidar do que acontece dentro de nós. E aí a gente trouxe questões aqui como o amor próprio, a autoestima e o quanto é importante a gente estar entendendo o que acontece dentro de nós para que justamente a gente consiga funcionar melhor. A nossa amiga Zélia está nos trazendo que